problema é que ele sente vergonha do próprio corpo e costuma recorrer a fórmulas mágicas para acelerar o crescimento, como os esteroides anabolizantes, explica Fernanda Lima, reumatologista do Hospital das Clínicas e coordenadora do Ambulatório de Medicina Esportiva da USP. Os anabolizantes são medicamentos à base de hormônio masculino testosterona com as características anabólicas, crescimento, e androgênicas, caracteres sexuais masculinos. Desde a década de 50 aproximadamente, tentou-se sintetizar vários hormônios, várias drogas que tivessem efeitos semelhantes a esses efeitos da testosterona. E aí criou-se um grupo de drogas, então, que é conhecido como esteroides androgênicos anabolizantes. Os esteroides são tomados na forma de comprimidos ou injeções, e seu uso em doses muito maiores do que o recomendável é que vai trazer sérios riscos para a saúde. As principais funções dos esteroides são fixar proteínas, reter água e nitrogênio, aumentar o número de glóbulos vermelhos. São 3 as categorias dos esteroides anabolizantes: estrógenos, andrógenos, cortisona. Estrógenos, hormônio feminino, são produzidos no ovário e é responsável de produzir os caracteres sexuais femininos. Andrógenos, hormônio masculino, são produzidos nos testículos e responsáveis pela produção de características sexuais masculinas. Cortisona é produzida pelos dois sexos e tem efeito analgésico e anti-inflamatório. Na verdade, os esteroides e anabolizantes são somente utilizados com recomendação médica, com muito critério, né? Em geral, devem ser prescritos ou por geriatra ou por endocrinologistas. Nenhum profissional na área de saúde, seja nutricionista, fisioterapeuta ou professor de educação física, tem habilidade para estar prescrevendo esse tipo de medicamento. Por que eles existem no mercado? Eles são indicados para pessoas idosas que apresentam perda de musculatura, perda muscular em estágio avançado ou osteoporose. E eles podem ser administrados ou via oral ou via intramuscular. Eles não são recomendados para pessoas que querem ter aumento de massa muscular somente por nível estético. A partir da década de 80, houve um grande estímulo na prática de exercícios físicos, que culminou na imensa procura por academias de ginástica. A valorização da estética muscular, desenvolvida ou hipertrofiada, inclusive para mulheres, passou a ser bem vista e explorada pela mídia. Artistas e pessoas com uma boa aparência, nem sempre pessoas saudáveis, são mais bem vistas por todos em um contexto social. A verdade é que tanto atletas competitivos e recreativos buscam, ao praticar exercícios, a melhora do autoconceito positivo, essencial para a saúde mental e a felicidade pessoal. De um modo geral, os efeitos mais genéricos que eles apresentam são, primeiro, aumento da síntese de proteína no músculo, que é o efeito desejado pela maioria dos indivíduos que buscam, que utilizam essa droga. Só que associado a esse efeito anabólico, ou seja, de aumento de massa muscular, também está associado ao efeito androgênico, ou seja, o efeito que leva a características masculinas. E que, em geral, os efeitos androgênicos é que são responsáveis pela maioria dos efeitos colaterais. Tem gente que gosta do meu mais rápido, né? Pra poder crescer, ficar com os músculos maior, forte, poder tirar onda, né? Existe uma gama ampla de efeitos colaterais, como eu havia falado, desde os efeitos colaterais mais leves, menos graves, como por exemplo, acne, que é o aparecimento de espinha, queda de cabelo, que é a calvície, até os efeitos colaterais mais graves. E daí estariam incluídos então a alteração do colesterol sanguíneo, né, levando a um aumento do colesterol ruim, o que pode propiciar a doença coronariana no futuro, até, por exemplo, o aparecimento de câncer de fígado no uso crônico, uso durante muito tempo. Bom, as mulheres, em geral, os efeitos colaterais sobre as mulheres são mais graves. Por quê? Porque a mulher normalmente tem um nível muito baixo de
de testosterona no organismo. Então, quando ela começa a utilizar esse esteroide androgênico exógeno, ou seja, começa a tomar essa droga, então ela tem efeitos muito mais graves. Então, na mulher ocorre a voz fica mais grave, que é um efeito irreversível, né? Há o aparecimento de pelos com padrão masculinizante, pode aparecer hipertrofia do clitóris, além do aumento da agressividade e os outros efeitos que também acontecem nos homens. Então, sobre as mulheres e sobre os adolescentes, que é um grupo de risco para o uso dessas drogas, os efeitos são mais graves do que sobre o indivíduo homem adulto. Recomendado, pessoas que utilizam hoje, têm hipogonadismo. O que seria isso? Que tiveram amputação dos testículos ou diminuição dos testículos, eles têm que fazer uso de anabolizantes, né, para estar corrigindo esses desvios hormonais. E essas drogas não foram criadas para serem utilizadas no esporte ou para aumentar a massa muscular. O objetivo da criação dessas drogas foi para tratar problemas de saúde, como por exemplo, um indivíduo que não produz testosterona em níveis adequados. Então, um homem cujo testículo não produz testosterona adequadamente. Então, ele pode receber essa droga. O indivíduo, por exemplo, que sofre um processo catabólico, que são doenças que levam a emagrecimento, perda de peso. Então, por exemplo, indivíduo portador de HIV, os indivíduos queimados, os indivíduos que foram submetidos à quimioterapia para tratamento de câncer. Então, existem indicações médicas para o uso dessas drogas. E elas não devem ser vistas como vilãs. Existe uma utilização para elas. O que é errôneo é a utilização com fins não médicos. No caso, por exemplo, o adolescente que quer apenas aumentar a massa muscular. Pesquisas constataram que o hábito de usar anabolizantes já está surgindo entre estudantes dos níveis médio e secundário, com o objetivo de ganhos de massa muscular. O médico Eduardo Henrique de Rose, do Comitê Olímpico Brasileiro, um dos maiores especialistas em medicina do esporte no país, afirmou que a partir de maior qualidade científica, aliada à nutrição, os professores podem provar a seus alunos que os anabólicos são dispensáveis. Eu avaliei 3.830 estudantes do ensino médio sobre essa questão, né, sobre o uso dos esteroides anabolizantes. Dos indivíduos que utilizavam, a grande maioria ou conseguia informações com um amigo, ou seja, um leigo que não tem nenhum conhecimento sobre o assunto, ou mesmo em fontes leigas, por exemplo, na internet, o sujeito entra lá no site e consegue essas informações. Ou seja, quase ninguém está sendo orientado por um profissional, o que já é um problema muito grave. Na área de esporte mesmo, os atletas profissionais, isso na verdade seria como se você estivesse roubando, entendeu? Porque é ilegal, tanto é que muitas competições têm teste antidoping, muita gente é pega sempre. Eu acho que isso acontece quando a pessoa chega a um momento que acha que não pode progredir mais através do treino, da alimentação, e usa esse recurso como uma forma de tentar vencer, de obter bons resultados para se manter profissionalmente bem no esporte. O efeito é basicamente sobre massa muscular, ou seja, aumento de massa muscular. Essas drogas elas têm um efeito, vamos dizer assim, positivo, entre aspas, principalmente nos esportes de força. Então, os esportes que exigem força. Então, por exemplo, levantamento de peso, corrida de curtas distâncias, as lutas em geral. E, em geral, inclusive, se a gente observa lá os dados do Comitê Olímpico, são esses esportes, os esportes de força, onde estão localizados o maior índice de usuários. O esteroide androgênico anabolizante, como medicamento, ele é vendido na farmácia, só que ele é vendido sob receita médica. Então, quando ele é vendido sob receita médica, comprado na farmácia, ele não tem nenhum problema. O problema é quando se faz o tráfico dessas drogas, que existe. Então, a gente sabe que existe, tem muitas pessoas que vendem, e isso é considerado tráfico de drogas. E então enquadra nos artigos todos do Código Penal relacionados ao tráfico. De uma maneira geral,
se o indivíduo tem uma alimentação adequada, segue uma alimentação adequada e segue um programa de treinamento adequado, ele consegue resultados muito expressivos, ou seja, de aumento de massa muscular. E, em geral, o que as pessoas buscam é ou um ganho estético ou então um ganho em termos de desempenho esportivo. Então, com treinamento adequado e alimentação adequada, consegue-se esses objetivos. O uso de esteroides anabolizantes leva a uma melhora. Agora, a melhora só ocorre enquanto o indivíduo está usando a droga. A partir do momento que ele deixa de usar, o efeito acaba. Então, é um efeito passageiro e que, na verdade, não tem uma durabilidade.